Você está cansado de saber que não pode deixar água parada em casa. Agora o problema é bem mais sério. O Aedes aegypti, que causa dengue, agora transmite a chikungunya e a zika. A chikungunya causa dores fortíssimas nas articulações. A zika já atingiu milhares de brasileiros. Mas sabe o que é mais perigoso? O Ministério da Saúde constatou que gestantes que contraíram a zika podem sofrer aborto espontâneo ou dar à luz a criança com microcefalia, que é a má formação do cérebro. Sem contar com a dengue, que mata. 80% dos focos de criadouros estão dentro das nossas casas. Cuide do seu quintal e mantenha a sua casa livre de mosquitos. O governo de Mato Grosso está trabalhando em conjunto com os municípios no combate ao Aedes aegypti. Agora, precisamos de você. Governo de Mato Grosso. Estado de transformação. E cuidado com quem você cria em casa. Olá, seja bem-vindo a mais uma entrevista aqui pelo RDTV. Hoje nós recebemos o vereador por Cuiabá pelo PP, Paulo Araújo. Seja muito bem-vindo, vereador. E eu que agradeço a oportunidade, Ana. Vereador, já vamos começar falando do seu ingresso ali na Câmara de Cuiabá. O senhor assumiu a cadeira deixada ali pelo ex-presidente da casa, que é o vereador João Emanuel, à época, seu colega de partido, não é? E um momento muito conturbado. Dentro daquela situação e com aquele contexto, o senhor conseguiu desenvolver projetos? Infelizmente, nós assumimos naquela situação um processo de cassação envolvendo o vereador João Emanuel. Tomamos posse naquele momento conturbado da Câmara Municipal de Cuiabá e ali tentei desenvolver vários trabalhos. Eu sou servidor de carreira da Secretaria Estadual de Saúde. Nosso trabalho foi pautado principalmente pela experiência que nós temos trabalhando administrativa e tecnicamente em vários cargos que a gente ocupou na gestão da saúde e ali contribuindo para a melhoria do sistema público de saúde em Cuiabá. Fizemos várias indicações, alguns projetos de leis e dentro da saúde pública nós focamos em algumas visitas às unidades de saúde pública, conversações com os secretários que passaram pela pasta, né, e alguns projetos de leis que foram apresentados, né, e que alguns foram regulamentados pelo município de Cuiabá. Algum chegou a ser aprovado e ter tido êxito nesse sentido? Sim, sim. Principalmente aqueles priorizados, aqueles que foram priorizados, principalmente com relação à questão da pessoa com deficiência, né? Muitas dificuldades, principalmente para o servidor público que tem filhos com uma certa deficiência. Da dificuldade que o poder público tem em suprir essas demandas, eu digo, por exemplo, as escolas, né? A própria saúde pública em si, esses familiares e servidores públicos que têm ali seus filhos, seus parentes com uma certa deficiência, têm muita dificuldade em acessar os serviços públicos. Por isso, o projeto de lei ele regulamenta parte dessa carga horária destinada ao atendimento do seu familiar, do seu filho, sem prejuízo da remuneração. Existe uma iniciativa do senhor também que é de regularizar a questão fundiária aqui na capital, que é um problema antigo, né? E especificamente no caso do senhor ali no bairro Santa Isabel. E os outros bairros, o senhor não tem intenção de também levar esse projeto? Queria que o senhor falasse um pouquinho também a respeito dele. O bairro Santa Isabel é a região onde eu moro, né? Consequentemente foi o bairro onde eu tive a maior votação. Historicamente, desde a fundação do bairro, em 1974 e meados de 80, o bairro vem reivindicando essa regularização fundiária junto à prefeitura. E diversas promessas foram feitas ali naquele bairro. Então, pelo fato de nós estarmos ali e ser morador da região, e logicamente o vereador mais votado no bairro, nós identificamos muito com esse problema. Esse problema foi levado ao prefeito Mauro Mendes logo que eu assumi a Câmara. Uma das pautas junto ao prefeito foi justamente discutir a questão da saúde pública e regularização fundiária no bairro Santa Isabel. Logicamente, o prefeito, dentro das prioridades que foram elencadas, na questão do processo de regularização fundiária, não só no bairro Santa Isabel. Ele elencou algumas prioridades, a exemplo do bairro Dr. Fábio, o bairro que está sendo regularizado. O prefeito se comprometeu
a regularizar também o bairro Santa Isabel e outros bairros da capital. Ele estipulou um prazo para que essa regularização aconteça? Este ano, segundo o prefeito e notas da própria prefeitura, seria o ano da regularização fundiária. O bairro Santa Isabel aguarda com muita expectativa, né? Até porque criou-se essa expectativa por parte do governo. A gente tem conversado muito com o secretário Paulo Borges, né, o secretário de Habitação, na qual sempre tem se colocado à disposição e de forma prioritária nessa ordem aí, que era o bairro Doutor Fábio e logo após o bairro Santa Isabel. Certo, vamos falar um pouquinho agora de política. Por que o senhor trocou o PSD, né, pelo PP? O que lhe motivou na ocasião? Primeiro que nós vivemos num momento anterior uma instabilidade partidária, né? O PSD, agora na presidência do vice-governador Fávaro, né? E o PP, e nesse meio termo também tinha possibilidade de criação do PL, né? Então nós fizemos a opção, e isso de comum acordo com as lideranças partidárias do PSD, uma possível migração minha para o partido PP, diante da viabilidade de um grupo que já vinha conversando com a possibilidade real aí do novo partido, logo após a janela partidária, de nós elegermos aí 3 vereadores dentro do PP, Partido Progressista, inclusive o deputado Ezequiel é nosso amigo, então fica muito mais fácil a relação pelo fato de ser amigo do deputado Ezequiel e ele ser o presidente do PP aqui em Mato Grosso. O senhor até defende, em algumas declarações, a questão da chapa pura, né? Elaborar uma chapa pura. Que estratégias estão sendo montadas para as eleições desse ano pelo PP, para que tenha êxito ao eleger esses 3 vereadores que o partido deseja? Né? Ana, nós construímos essa chapa falando a verdade para os pré-candidatos. E lá, todos nós participamos das decisões partidárias, principalmente com relação às filiações daquele que vai concorrer diretamente. Então, todas as filiações, as novas filiações de pré-candidatos ao partido, ele segue uma regra. E esta regra, ela é comungada por todos os pré-candidatos que estão ali. E dessa forma, agindo desde o início, nós conseguimos crescer. Nós conseguimos trazer vários pré-candidatos com possibilidade reais de eleição e um certo nivelamento. E esse eu acho que foi o sucesso aí, pelo menos sucesso temporário, da montagem da chapa do Partido Progressista. Bem como anuência, em todos os momentos, do deputado federal Ezequiel, no sentido que essa construção seja no coletivo. Então, essa construção partidária, ela se dá com todos os pré-candidatos que se predispõem a participar das reuniões, dar suas sugestões, e lá com uma característica diferente. Lá é consensuado as decisões, não é pela maioria não, é consenso. Eu acho que esse foi o grande motivo da gente conseguir construir uma chapa de vereadores que, no pior das hipóteses, eu estou dizendo no pior cenário possível, de eleger 2 vereadores e no melhor cenário possível de nós fazermos 4 vereadores na capital. Com relação à prefeitura, a cadeira ali no Alencastro, o partido tem a intenção, já tem um nome que vem sendo trabalhado de forma consensual, como o senhor acabou de dizer. Existe já um nome já se fortalecendo dentro do partido nesse sentido? Olha, o deputado federal Ezequiel vem fazendo essa gestão com relação à questão majoritária, né? Ouvimos dele o convite feito ao ex-deputado, ao ex-secretário Dr. Joaquim Sucena, com a possibilidade de concorrer, né, às eleições aqui em Cuiabá. Paralelamente a isso, nós iniciamos uma conversação também com o Fávaro, né, o presidente do PSD, juntamente com o Vitório Gale do PSC. Vi também pelo próprio site RD News o DEM aderindo ao bloco, né, e nós estamos construindo aí um bloco partidário visando as eleições majoritárias em Cuiabá. Logicamente que cada partido vem se organizando na proporcional, mas nós conseguimos agregar esses partidos, né, na expressão da liderança do vice-governador Fávaro, do deputado Ezequiel, do Vitório Gale, e com diferencial. O PP e o PSD somados
tem o maior tempo de televisão, maior do que inclusive do próprio PT, que o próprio PMDB, que o próprio PSDB, e numa eleição de curto prazo, que é uma eleição de 45 dias e 35 dias, se não me engano, de televisão, é uma estratégia interessante a ser utilizada, né? A eleição, eu acredito que a eleição de majoritária esse ano vai ser decidida na televisão. Muito bem. Com relação à ação do senhor e todo o trabalho que o senhor desenvolveu ali na Câmara de Cuiabá, o senhor acredita que o senhor tem musculatura, não é, para ser o nome do PP de repente nessas eleições ali no Legislativo? Olha, ali nós criamos, como eu disse anteriormente, esse nivelamento, né? Além do meu nome, nós temos o colega Arnaldo Penha, temos diversos candidatos que já foram candidatos na eleição passada, que tiveram aí muitos votos. Então a eleição ali no partido, ela vai ser muito concorrida, muito concorrida. Quase todos os pré-candidatos têm um certo nivelamento. Eu acredito que a disputa ali vai ser pareia, vai ser pouquinho voto de um para o outro. E nessa disputa de nivelamento, todo mundo sabe que o psicológico ele termina melhorando, o psicológico do candidato. Você não entra ali já com aquela vaga garantida. E nesse sentido o desempenho termina sendo maior. Por isso ainda creio uma possibilidade aí, numa melhor das hipóteses, o partido sair da terceira e fazer a quarta vaga diante desse nivelamento. Eu costumo dizer que lá todo mundo acha que ganha de todo mundo. Se todo mundo acha que ganha de todo mundo vai trabalhar mais motivado. Se você trabalha mais motivado, consequentemente, a produção é melhor. E a produção de vereador é votos. E o voto em coletivo, ele termina tendo um quantitativo que elege 1, que elege 2, que elege 3. Então, essa é a nossa expectativa lá dentro do partido. Também queria deixar agora suas considerações finais aqui, já no finalzinho da nossa entrevista, vereador. Eu tenho defendido aqui em Cuiabá uma ação mais enérgica do poder público, principalmente contra aquilo que eu termino chamando do mal do século, que é a questão das drogas, a questão da dependência química, de álcool e de droga. O poder público estatal, eu falo nas três esferas, tanto o governo federal quanto o governo estadual, e as prefeituras também, os segmentos religiosos, todos nós temos que nos unirmos contra a questão da droga. E, infelizmente, o poder público hoje vem deixando a desejar. Eu falo dependente químico hoje que quer encontrar, que busca solução para o seu atendimento, infelizmente hoje ele não consegue atendimento na rede pública. Você imagina aquele dependente químico, o doente, que não tem condições nenhuma de buscar o atendimento. Nós temos regiões aqui em Cuiabá que é uma verdadeira cracolândia. Então fica o apelo aí aos poderes públicos, aos segmentos, oficiais e não oficiais, que uma ação enérgica ela precisa acontecer. Mato Grosso tem uma característica diferente dos outros estados. Nós fazemos divisa com a Bolívia e a entrada de droga ela fica facilitada aqui no nosso estado. E Cuiabá não é diferente das demais cidades, não é diferente do que vem acontecendo no estado de Mato Grosso, nas capitais. Fica o apelo para que o poder público forme de forma assim urgente um plano enérgico para fazer frente, principalmente às pessoas que estão doentes. Então esse ano eu vou focar mais uma vez na questão da cobrança às autoridades, principalmente com relação ao tratamento dos dependentes químicos em nossa capital. Ok, secretário, muito obrigada pela participação do senhor aqui no RDTV. Eu que agradeço. Para você de casa, a gente agradece demais também o prestígio da audiência, não é? A gente pede sempre para você acessar rdnews.com.br/rdtv. Até qualquer hora.